E no Cafezinho de Prosa de hoje eu recebo Orlando Francisco de Souza, um ativista, militante do Movimento de Direitos Humanos e Movimento Negro, advogado ligado à Eletrobras, e vamos falar a respeito do primeiro fórum de debate de cotas raciais em concursos públicos. Roda a vinheta, vamos ao bate-papo. Eu recebo Orlando Francisco de Souza e ele escolheu uma música, ele trouxe uma música que na verdade é um presente para nós. Roda aí. Cafezinho de Prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Interessante, tem alguma coisa, nós temos, nem precisava, se a gente tivesse um planeta e a África tivesse em outro, a gente ouvindo a música, a gente sabia que tinha uma ligação. Essa ligação existe. Boa noite, Orlando, que bom recebê-lo, muito obrigado pelo presente que você nos traz. Boa noite. Primeiro, a música africana, na verdade, ela é a base da música, por exemplo, do blues, é a base do samba, ela é a base do rock, né, lá com a música negra. Foi feito aí um trabalho aí de vários artistas aí que foram fazer um inventário da música, por exemplo, do blues e do jazz, basicamente. E foram em alguns locais da África que tinham pouco contato, essa tecnologia de contato, e identificaram muito próximo a sonoridade. Tanto é que tem documentários sobre isso. Acho que esse aí é Richard Bonnat. Você escuta Richard Bonnat, você parece que está escutando um cantor de soul. Isso. Parece que está escutando um cantor de jazz lá no fundo, entendeu? É uma coisa fantástica isso aí. De vez em quando eu tenho a oportunidade de falar de rock aqui, eu falo que o rock nasceu dentro das igrejas, com os spirituals. É dali que nasce, que ele se transforma no blues, que é uma espécie de lamento. Eu comparo o blues com o nosso chorinho, é aquela cantiga lamentosa, sofrida de quem estava lá no campo de algodão, enfim, que estava perdido, que não sabia exatamente o que esperar da vida. Então, nessa hora, o blues aparece, que vai no Texas dar um tapa ali, se converter no country, e depois no rock, e enfim, a coisa vai no gospel, enfim, a coisa segue aí e deságua aqui nesse tempo real, onde a gente fala de tudo, inclusive de rock de vez em quando, mas toca sempre. Os cantos de lamentos, né? Cantos de trabalho também. No Brasil você tem muito cantos de trabalho, as pessoas não comentam muito, você tem muitos cantos de trabalho. Eu tenho uma amiga aqui que lavoura de milho, o canto da lavoura, da lavadeira, você tem muitos cantos de trabalho. O aboio no Nordeste. Eu tenho uma amiga que está aqui hoje, daqui a pouquinho vai falar conosco aqui, que é a Raíssa, que é mineira lá de Montes Claros, que ela sabe que ali a gente tem muito canto de trabalho. Eu fui criado naquela região ali, na vale primeira do parte, né? Por ali para baixo então ali você tem muito isso, é o canto de trabalho, que é um canto lamentoso, né? O canto do lamento, é o canto do sofrimento, aquela coisa do espíritos mesmo, nessa essência de colocar para fora de uma forma de sonoridade. O aboio eu acho uma coisa fantástica. Eu tenho algumas gravações de aboio que é uma coisa lindo. Bom, alguém me perguntou essa semana por que se comemora o Dia da Consciência Negra. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta, não precisa você me dar a mesma resposta, porque aqui a história é diferente, eu não estou lhe provocando. Bom, na verdade, o Dia da Consciência Negra ele serve para uma reflexão sobre o tema. Ele não é uma comemoração no sentido, até porque você está associado ao óbito de Zumbi dos Palmares, que foi morto por um bandeirante liderado por Domingos Jorge Velho. Então a história colocou Domingos Jorge Velho como herói durante muitos anos, e os movimentos sociais negros e direitos humanos foram destruindo essa ideia. Mas até muito pouco tempo se estudava que ele era um herói e o zumbi era o... Mas é um dia de muita reflexão. O zumbi era um malandro. Quando eu aprendi, era na escola, era assim, era o bandido, zumbi, né? Era o bandido, entendeu? Era o que tinha provocado um caos social com uma sociedade que tinha uma relação social tolerável. Então, os movimentos ficaram ao longo dos anos resgatando isso, discutindo isso. Então, o Dia Nacional da Consciência Negra e hoje a Semana Nacional da Consciência Negra, você tem mais de 1000 municípios no Brasil hoje que é feriado. Você tem vários estados, São Paulo é feriado, o Amazonas é feriado, o Rio de Janeiro é feriado. Você tem vários estados que hoje é feriado estadual e
mais de 1.000 municípios são feriados municipais. Isso é importante para essa reflexão, dizer que a gente tem um monte de feriado relacionado a santos, relacionado a militares, relacionado a outras, e aí você não tinha uma relação. Quando você falava em Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida não tinha cor do ponto de vista, entende? Mas verdade. Ela não tem cor. Verdade. Então tirando o negro, estão botando morena, né? Mas o embranquecimento vem de Jesus Cristo, né? Porque lá onde ele nasceu era praticamente impossível ter aquela cor que aparece. A imagem e a semelhança é europeia, né? Interessante essa história, porque a gente fica falando hoje de racismo e a gente vai tocar nesse ponto aqui, mas estudos mostram que a gênese humana é africana. E o que acontece é que você tem uma adaptação, depois que a migração ocorre e que vai mais para o norte, lá para os polos, a perda da melanina. E a partir daí você tem os brancos e tal, não sei o que são uma coisa diferente daquilo que existia antes. Mas a origem é negra, né? Todos os estudos que colocam parece que o ser humano apareceu ali naquelas regiões da África e espalharam. Então o pessoal fala muito dos navegadores portugueses. Os africanos já navegavam nas costas da África. Tem historicamente isso relatado, muito relatado. E muitas das técnicas que foram aprendidas pelos navegantes portugueses, espanhóis e ingleses foram aprendidas na África, entendeu? Foram aprendidas na África. Eu adoro falar dessas coisas, porque a primeira biblioteca humana, biblioteca humana, o primeiro registro humano de uma biblioteca é na África, né? É na África, entendeu? Se você pegar... porque, veja bem, no Brasil, se eu colocar aqui publicamente quais são os heróis negros que nós temos na história do Brasil, possivelmente vão lembrar de Zumbi dos Palmares. Nós estamos falando da semana de Zumbi dos Palmares. Você não tem nenhuma outra liderança que venha de imediato. Mas nós temos cientistas negros brasileiros, já falecidos, que foram cientistas reconhecidamente no mundo inteiro. Milton Santos é um caso, entendeu? Entre outros geneticistas e outros cientistas que o Brasil teve, negros. Nós temos aqui a revolta lá dos marinheiros, o Almirante Negro, no início do século passado, no Rio de Janeiro. Pelo João Bosco. João Bosco fez uma homenagem muito singela ao João Cândido, um gaúcho que foi servir a marinha e fez a revolta da Chibata, que colocou o Rio de Janeiro de joelho, entendeu? Um negro gaúcho que foi trabalhar, servir a marinha durante 15 anos e colocou o Rio de Janeiro de joelho pela sua capacidade de organização. E eu estava contando um dia desse para um amigo meu, quando foi feito toda aquela que foi dialogado, foi feito os acordos para poder acabar com a revolta da Chibata, acabou o castigo da Chibata pela Marinha Brasileira, que é uma história vergonhosa da Marinha Brasileira, até aquela época. E muitos daqueles que participaram da revolta da Chibata ou foram assassinados ou foram deportados, e alguns vieram para Porto Velho, para Madeira Mamoré. E é de pouco conhecimento. Eu falava com o meu amigo o poeta Selmo Vasconcelos, que é da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Meu querido Selmo, um grande abraço. Preciso trazê-lo aqui. Precisa trazer. Uma pessoa de uma importância muito grande na cultura, pela resistência da poesia, do trabalho que tem feito. E eu conversava com o Selmo Vasconcelos sobre essa história de Rondônia, porque o Marechal Rondon não quis recepcionar os revoltosos da revolta da Chibata, que foram deportados para a Amazônia, com aquela mesma teoria, para poder... Ficou encostado no navio aí no Porto do Cainagua um bocado de dia. Agora, na verdade, eles não descem em Porto Velho e descem aqui, me parece que em São Carlos, né? Desceram aqui em Porto Velho uma parte, outra parte subiu e tem no Acre. Dizem até que parte daquela revolta do pessoal ali, daquela região do Chico Mendes, foi aonde teve gente que vieram da revolta da Chibata. Tem estudos apontando para isso no Acre. Já chegam aqui com a peja. E aí, e com a vontade, né? E a vontade de ir, exato. Vai pra cima. E o Marechal Rondon não quis recebê-los. Bem, a gente está falando aqui da Semana da Consciência Negra e a gente sempre é focado sempre esse assunto no Zumbi dos Palmares. Mas essa coisa é muito maior e como eu sou um preto meio branquelo,
por ser baiano, eu nasci errado, eu deveria ter nascido negro, mas enfim, nem tudo é perfeito na vida. Por que a gente ainda tem que estar voltando sempre para esses nomes, quando a gente tem nomes, por exemplo, você falou no Milton Santos, professor de geografia, uma figura da maior importância no mundo hoje. Mas a gente poderia falar de muito mais gente. Muito mais. A gente não pode Até porque a gente não tem mais branco no Brasil. Se é que tem, eu não sei. Eu não me sinto branco. Como eu acho que meu amigo Adilson, ou ninguém mais se sente branco aqui nesse país miscigenado. Mas por que não falar daqui para frente? Por que a gente retorna sempre? É uma pergunta provocativa mesmo. A pergunta da provocação é para a gente entender, por exemplo, o nosso histórico, né? Quando a gente fala de cotas raciais afirmativas na universidade, é para entender que até 1932 o negro era proibido de estudar na escola pública. Quando em 1500, 1600 os filhos da nobreza já estudavam em Portugal, em Coimbra, já estudavam em Recife, já estudavam no Largo do São Francisco, em São Paulo. E o negro passou 300 anos para poder chegar à escola pública, para poder estudar. Ele era proibido. Porque a escravidão dizia que ele não tinha alma. Ele não era gente. Então só em 1932 ele entra na escola pública. Então há uma diferença muito grande. E quando você faz política afirmativa é para dizer o seguinte: a relação de trabalho, aí todos os dados IBGE e tudo, o negro para trabalhar no mesmo local que um branco com a mesma função, ele chega a ganhar 60% do salário do branco. É uma situação que é vexatória. Vexatória, porque por exemplo, eu trabalho na mesma empresa, com o mesmo colega, com o mesmo período, meu salário é 60% daquele colega aqui, que teve uma ascensão profissional. Então, quando se discute cotas, algumas pessoas não têm esse entendimento. Mas vai tomar uma vaga do branco? Vai. É uma disputa de poder. O Itamaraty, eu tive a oportunidade de semana passada de estar em Belém, e eu encontrei 2 diplomatas negros. A primeira diplomata negra, aprovada pelo regime de cota, uma jovem, tem que falar 3 idiomas, e aí já excluem milhares. Você tem que falar o inglês, tem que falar o francês e tem que falar o português corretamente para ser diplomata. Não é falar como o Orlando fala. Esse trivial aqui não. Não, é o português. Uma jovem, eu conversava com ela e conversava com um jovem baiano, Jackson, que tem vários diplomatas da Bahia, jovens, se capacitando no Rio de Janeiro para poder passar no E a gente comentava sobre exatamente isso. O Itamaraty, ao longo de todo o tempo que tem o Itamaraty, ele sempre teve menos de 1% de negro na diplomacia. Agora que subiu para 1,5%, 1,6%, pela forçação do regime de cota. Se é verdade que o Brasil tem 40% de pardo, mais 20% declarado de negro, 30% declarado de negro, dá 60%. E aí quando você vai para a relação internacional, eu digo a relação internacional séria, não é a mulata do Sargentelli. Veja bem, é diferente, porque o Brasil vendeu essa imagem que é futebol, música e mulata. Mulata, por sinal, é um termo pejorativo. É um termo pejorativo que remete a mestiço de sangue ruim. Então, quando você coloca no alto escalão, na ascensão profissional, eu estou falando da diplomacia, eu tive a oportunidade de entender um pouco isso, que uma diplomata brasileira, negra, do Acre, ela inclusive, eu costumo dizer que ela levou uma pressão tão grande da diplomacia brasileira que ela não conseguiu sobreviver no meio, na década de 80. Bom, eu só queria lhe pedir o seguinte, nós vamos falar ainda a respeito aqui de raça, racismo, de negro, de branco, mas eu queria lhe propor uma coisa. Negro vem de necro, que é morte, e preto é cor. Eu prefiro sempre me referir a preto, apenas por uma questão, porque embaixo da minha pele e da sua, nós não somos nem preto nem branco, nós somos vermelho, vermelho de sangue. E você sabe que eu sou Tranquilo? Desse jeito. Preto. Na verdade, o que estratifica, por exemplo, eu tenho um entendimento hoje, depois da gente vai estudando e aprendendo, que raça só tem uma, a humana. Humana, pronto. O problema é que estratificaram para explorar economicamente algumas, entende? Isso. Se a gente for ficar dizendo assim, a ministra
diz que é para fazer tal coisa, o fulano de tal diz que é para fazer tal. Se a gente não tiver a coordenação daqui da nossa capital, do estado, para tratar desse assunto da Semana da Consciência Negra, a gente está ferrado. É fundamental, acho que a responsabilidade é de todo mundo. É verdade. É da empresa, é da organização social, é do movimento negro. Não dá, por um período se achava que isso tudo era do movimento social. Transferia para o movimento social. Hoje é importante dizer que a Eletronorte, Eletrobras e Eletronorte, a CPRM, é um fato novo aqui para Rondônia. As empresas e os Correios essa semana aí fazendo esse trabalho, através do meu amigo Oscar, o Oscar e a sua equipe ali, tem feito um trabalho que muda, inclusive, muda. Porque você via só o movimento negro, depois de tanta luta, tanta discussão, conseguiu colocar na mente dos dirigentes das empresas a importância desse debate também na organização do trabalho. Então ficava só o movimento social, o movimento sindical, movimento negro, movimento de direitos humanos. Hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que a empresa que eu trabalho, ela está organizando, do qual a gente agradece a gerência, através do Robson Percy, que manda aquele abraço também, porque ele primeiro que é um negro, pela primeira vez um negro gerenciando a regional da Eletronorte em Rondônia. E mais importante ainda, um negro que é filho ou neto de barbadianos, tem uma origem aqui de Guajará-Mirim, a sua família. Legal. E é pela primeira vez que isso acontece na Eletronorte. Isso facilita o diálogo. Então a empresa comprou isso aí, a CPRM, porque é feito um ciclo de debates a nível nacional de várias empresas, entendeu? Eu participei de um em Salvador, participei de um mais recente, e a gente trouxe o desafio para cá. O evento vai acontecer quando? Quem é que vem aí? O evento vai acontecer dia 24 agora, segunda-feira. Segunda-feira agora. Segunda-feira. Amanhã é dia da Consciência Negra. Amanhã vai ter um evento. Dia 24 é o dia do evento. Isso. Esse é o evento da CPRM com os Correios e as demais empresas. Mas está tendo um evento durante a semana que os Correios estão promovendo. Perfeito. Tá? No mercado cultural. Dia 24 vai vir o senhor Giovano Harvey, que é um descendente de barbadiano. Que a família saiu daqui. Se tiver algum Harvey, aí ele tem a maior vontade do mundo. Como é que se escreve Harvey? H-A-R-V-E-Y. Tem sim. Giovano Harvey. Nós temos. Ele é a segunda pessoa da ministra. É a segunda pessoa da ministra. E ele, quando soube da nossa conversa que Rondônia estava em Salvador, ele ficou louco para vir a Rondônia, e por isso que a gente conseguiu uma agenda com ele. Porque ele tem a maior vontade de conhecer parentes aqui, porque o ramo dele foi embora. Vai conhecer um ilustre filho da família Harvey, que está aqui em Rondônia, escrevendo para o site Gente de Opinião, e eu não vou me lembrar do nome dele todo aqui agora, mas daqui a pouco passa. É que o alemão eu não estava esperando, e o alemão passou aqui agora e levou. Mas daqui a pouco eu vou citar o nome dele. E ele fez uma pesquisa dessas de computador lá, e falou: Orlando, eu só encontrei uma escola em Boca do Acre com o sobrenome Harvey. Vê se você consegue falar com alguém. Vai ter alguém aqui para falar com ele, com certeza. E se tiver mais, a gente vai ficar muito feliz de conseguir fazer esse primeiro laço. Então vai vir o Giovano Harvey, que eu acho que vai fazer a palestra magna sobre essa legislação, que é uma nova legislação, é de junho agora, 2014, que é qualquer pessoa que for fazer concurso público para empresas da ação direta ou indireta do governo federal vão ter que passar pelo regime de cota. 20% das cotas são para negros. E aí a gente está trazendo assim a Universidade de Rondônia, com uma colaboração aí com professores, a reitora na abertura do trabalho, porque é a nossa comunidade. Nós vamos ter aí a CESP, que é uma organização fantástica que faz concurso público no Brasil inteiro, é ligado à Universidade de Brasília. Vão vir com 2 profissionais para dizer da lógica de concurso público. E isso vai ser durante o dia vários painéis, 3 painéis, com vários debates sobre esses temas aí. Então, universidade, a relação de trabalho e a relação da legislação. Bom, o evento vai acontecer segunda-feira, a partir das 8 horas da madrugada para mim, né? Porque eu acordo de madrugada, mas acordo tarde mesmo. E até às 18 horas, e vai acontecer no Senac, lá no bairro das Pedrinhas. Senac, bairro Pedrinhas. Aberto para todo mundo.
Aberto para todo mundo, tem que se inscrever por esse e-mail que está aí, ou entrar em contato por esse telefone, é importante para a gente ter um controle. 9241-5126, 3218-1326 e equidade@eletronorte.gov.br. Tá tudo aí. Você entra, faz o seu cadastramento, faz a sua inscrição, não vai pagar absolutamente nada. O que a gente quer é o seguinte, é que todo mundo participe. Se você pensa que entre eu e Orlando tem alguma diferença, existe. O Orlando trabalha na Eletrobras, eu trabalho aqui na televisão. O Orlando é advogado, eu sou apresentador de TV. Embaixo da pele do Orlando e da minha corre a mesma cor, o mesmo sangue vermelho. E entre eu e ele só existe essa diferença, é com relação à empresa, porque o resto eu acho que não existe não. E eu não quero que exista, porque essa história de raça, gente, não existe racismo não, essa história nós somos humanos. Essa história foi coisas que colocaram na nossa cabeça e que a gente até hoje aceita. Não aceite mais não, tira esse negócio. Essa história de chamar de macaco é coisa de maluco. Que tal chamar de arara? Chama de arara então para ver o que é que vai dar. Não chame de boi não, porque tem gente que fica aborrecido. Obrigado, Orlando. Obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui. Eu que agradeço, em nome da Eletrobras Eletronorte, em nome da CPRM, agradecer os apoiadores, que é o Sindicato Urbanitário, o SENAC cedendo espaço, a Universidade de Rondônia, Correios. Os Correios que estão fazendo um trabalho belíssimo também na Semana da Consciência Negra. E agradecer todos aqueles que estão direta e indiretamente colaborando para que esse evento seja um sucesso. É importante porque é um dia de aprendizado que a gente vai ter. Pedir encarecidamente que aqueles agentes de empresas públicas federais que são o foco da nossa oficina no dia 25, que se inscrevam. Vai ter uma oficina que é para trabalhar com a gestão e ascensão profissional, porque não adianta só passar no concurso, você tem que trabalhar a ascensão profissional também. Como é que funciona isso? Então é isso que a gente queria agradecer e pedir que as empresas do governo estejam presentes também. Obrigado, Orlando. E a gente chega ao final de mais o Tempo Real. Eu quero convidá-lo para amanhã, a partir das 6h50, conferir o programa Novo Dia. Renata Beccaria, Adilson Norato, e eu encerro com a frase do telespectador Ulisses Tavares: não existem brancos, não existem amarelos, não existem negros. Somos todos arco-íris. Pronto, valeu. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus, ponha música na sua vida, ponha rock na sua vida. Até amanhã. Fim de papo. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.